Ele estava sozinho no tribunal, acusado de roubar milhões. Até a família tinha virado as costas. Ninguém acreditava nele. Até que a empregada se levantou e mostrou quem realmente estava por trás de tudo. Ricardo Vasconcelos estava tomando café da manhã na varanda da mansão quando Rosa entrou na sala com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto dela. Em 15 anos trabalhando na casa, Rosa sempre mantinha um sorriso discreto, sempre cumprimentava com educação. Mas naquela manhã de terça-feira, ela segurava um envelope oficial nas mãos e parecia ter visto um fantasma. "Senhor, chegou isso para o senhor." A voz dela saiu mais baixa que o normal. Quase um sussurro. Ricardo pegou o envelope sem dar muita importância. Pensou que fosse mais uma cobrança, talvez algum documento da empresa. Mas quando rasgou o papel e começou a ler, sentiu o estômago despencar. Era uma intimação judicial. Ele estava sendo convocado para depor sobre irregularidades financeiras na Vasconcelos Construções, a empresa que tinha construído do zero 20 anos atrás. Irregularidades financeiras. As palavras pareciam dançar na frente dos olhos dele. Ricardo leu o documento 3 vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Segundo a acusação, alguém tinha desviado mais de 15 milhões de reais dos fundos da empresa ao longo dos últimos 2 anos, e todas as evidências apontavam para ele. Rosa ficou parada ao lado da mesa, percebendo que algo muito sério estava acontecendo. Ela conhecia Ricardo bem demais para não notar quando ele estava em apuros. 15 anos observando, limpando, cuidando daquela família tinham ensinado ela a ler as expressões de cada um como se fosse um livro aberto. "Rosa, pode me trazer um café mais forte?" Ricardo pediu, tentando manter a voz firme. Mas ela percebeu o tremor, percebeu como ele segurava o papel com mais força que o necessário. Quando Rosa voltou com o café, Ricardo estava com o celular colado no ouvido, falando com alguém em um tom cada vez mais desesperado. "Doutor Henrique, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre uma acusação que recebi hoje de manhã." Rosa fingiu arrumar os guardanapos na mesa, mas estava prestando atenção em cada palavra. Era impossível não perceber que a vida daquela família estava prestes a virar do avesso. O dia passou como um furacão. Ricardo fez uma ligação atrás da outra, tentando entender como seu nome tinha parado no meio de uma investigação sobre desvio de recursos. Ele chamou o contador da empresa, o gerente financeiro, até mesmo alguns funcionários que tinham acesso aos sistemas internos. Todos pareciam igualmente surpresos e confusos. Foi quando Patrícia chegou em casa, no final da tarde, que a situação ficou realmente tensa. Rosa estava passando pano na sala quando ouviu a conversa entre os dois no escritório. A porta estava entreaberta e era impossível não escutar. "Ricardo, que história é essa que está rodando pela cidade?" Patrícia falou com aquele tom gelado que Rosa conhecia bem. "Recebi pelo menos 10 ligações hoje. Todo mundo perguntando se é verdade que você está sendo investigado. Eu não sei de onde veio isso, Patrícia. Alguém está armando uma situação contra mim." "Armando. Ricardo, não seja ingênuo. Essas coisas não surgem do nada." Rosa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia algo na voz de Patrícia que não batia certo. Não era surpresa, não era preocupação com o marido. Era algo que ela não conseguia decifrar, mas que a deixava desconfortável. Os filhos de Ricardo, Marcos e Letícia, chegaram da universidade algumas horas depois. Rosa estava preparando o jantar quando ouviu a discussão que se formou na sala. Marcos, de 22 anos, estava visivelmente irritado. "Pai, meus amigos estão mandando links de notícias sobre você na internet. Tem até foto sua na primeira página do jornal online." Ricardo correu para o computador e Rosa viu o desespero tomar conta do rosto dele quando abriu o site de notícias. A manchete era devastadora. "Empresário milionário sob investigação por desvio de recursos públicos." Como eles conseguiram essa informação tão rápido? Ricardo murmurou, mais para si mesmo que para qualquer outra pessoa. Letícia, 2 anos mais nova que o irmão, estava com os olhos vermelhos. "Pai, isso vai aparecer quando alguém procurar meu nome na internet. Como vou conseguir estágio em qualquer empresa respeitável?" Rosa observava tudo de longe, arrumando a mesa do jantar que provavelmente ninguém ia comer. Via uma família que até aquela manhã parecia perfeita começando a se despedaçar por causa de um papel que tinha chegado no correio.
A primeira bomba veio na quinta-feira. Dr. Henrique, o advogado da família há mais de 10 anos, ligou para Ricardo e pediu para se encontrarem urgentemente. Rosa serviu café na sala quando eles se reuniram e percebeu pela linguagem corporal dos dois que as notícias não eram boas. Ricardo, a situação é mais complicada do que imaginávamos, Dr. Henrique disse, mexendo nervosamente nos papéis que tinha trazido. As evidências são muito específicas. Transferências bancárias feitas com sua senha pessoal, documentos assinados por você, autorizações que só poderiam ter saído do seu computador. Mas eu nunca fiz nenhuma dessas transferências. Eu acredito em você, Ricardo. Mas a justiça vai olhar para os fatos, e os fatos não estão favoráveis. Rosa quase derrubou a bandeja quando ouviu a próxima frase do advogado. Preciso ser honesto com você. Meu escritório está recebendo muita pressão para não pegar casos polêmicos neste momento. Temos outros clientes importantes que estão preocupados com a repercussão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa viu Ricardo fechar os punhos. Viu o maxilar dele contrair como acontecia sempre que ele estava tentando controlar a raiva. Dr. Henrique, o senhor está me dizendo que vai abandonar meu caso? Não estou abandonando. Estou sugerindo que procure alguém mais especializado nesse tipo de situação. Quando o advogado saiu, Ricardo ficou sozinho na sala por quase 2 horas. Rosa passou várias vezes em frente à porta e o viu sentado na poltrona de couro, olhando para o nada, como se estivesse tentando entender como sua vida tinha virado uma tragédia em questão de dias. A situação piorou no fim de semana. Ricardo acordou no sábado e encontrou Patrícia na cozinha, falando baixo no telefone com alguém. Quando ela percebeu que ele estava ouvindo, desligou rapidamente. Quem era? Ele perguntou. Ninguém importante. Só uma amiga. Mas Rosa, que estava lavando louça na pia, notou como Patrícia evitou olhar nos olhos do marido. Notou como ela guardou o celular na bolsa com pressa, como se estivesse escondendo alguma coisa. No domingo, a segunda bomba explodiu. Marcos e Letícia se trancaram no quarto de um deles a tarde toda, sussurrando sobre coisas que Rosa não conseguia ouvir direito. Quando desceram para o jantar, os dois estavam com uma expressão séria que não combinava com a idade deles. Pai, a gente conversou e decidiu uma coisa, Marcos disse, a voz tremendo um pouco. A gente vai ficar na casa da vovó por um tempo. Por quê? Porque não aguenta mais as pessoas na universidade fazendo perguntas, fazendo comentários. Todo mundo olha pra gente como se a gente fosse cúmplice de alguma coisa. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Vocês acham que eu fiz alguma coisa errada? Letícia começou a chorar. A gente não sabe mais o que pensar, pai. As evidências que estão saindo na imprensa. Como a gente explica isso? Rosa viu Ricardo fechar os olhos, respirar fundo, tentar manter a compostura na frente dos filhos. Mas ela conhecia ele bem demais. Sabia que por dentro ele estava despedaçado. Está bem, ele disse finalmente. Se vocês precisam de tempo, eu entendo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Rosa encontrou Ricardo na biblioteca, sentado no escuro, apenas com a luz da lua entrando pela janela. Ela bateu levemente na porta. Senhor Ricardo, posso entrar? Ele acenou com a cabeça, e Rosa se aproximou devagar. Era a primeira vez em 15 anos que ela o via chorar. Rosa, ele disse, a voz embargada. Em uma semana perdi meu advogado, meus filhos estão com vergonha de mim, minha esposa mal consegue olhar na minha cara. E o pior é que eu não fiz nada do que estão me acusando. Rosa se sentou na poltrona em frente a ele, algo que nunca tinha feito antes. Mas aquele momento pedia menos formalidade e mais humanidade. Senhor Ricardo, eu trabalho nesta casa há 15 anos. Conheço o senhor, conheço seu caráter. Sei que nunca faria nada desonesto. Obrigado por acreditar em mim, Rosa. Parece que você é a única pessoa no mundo que ainda acredita. Ela olhou para ele com uma determinação que surpreendeu a ambos. Então vamos descobrir quem está fazendo isso com o senhor. Porque alguém está. E eu vou ajudar o senhor a encontrar a verdade. Ricardo a olhou com uma mistura de gratidão e desespero. Não imaginava que sua salvação viria de onde menos esperava. A segunda-feira chegou como um pesadelo que Ricardo não conseguia despertar. Ele desceu para tomar café e encontrou Patrícia na cozinha, mas ela não estava preparando o café da manhã como sempre fazia.
Estava sentada à mesa com uma pasta de documentos na frente, o rosto sério como ele nunca tinha visto em 23 anos de casamento. Precisamos conversar. Ela disse sem nem olhar para ele. Rosa estava preparando torradas na bancada e fingiu não estar prestando atenção, mas era impossível não perceber a tensão no ar. A atmosfera da casa tinha mudado completamente desde a chegada daquela intimação. Patrícia, se é sobre essa situação toda, eu já expliquei que não fiz nada. Ricardo, pare. A voz dela cortou o ar como gelo. Não quero mais ouvir suas explicações. Quero que você escute o que eu tenho para dizer. Ela abriu a pasta e tirou alguns papéis. Rosa reconheceu imediatamente. Eram documentos de separação. O coração dela apertou quando viu Ricardo recuar instintivamente, como se tivesse levado um tapa na cara. Você está pedindo separação? Não estou pedindo. Estou comunicando. Já procurei um advogado, já dei entrada nos papéis. Nossa conta conjunta está congelada até segunda ordem. Você vai receber uma quantia mensal para suas despesas básicas, mas o resto fica bloqueado. Ricardo se apoiou na bancada da cozinha, claramente tonto com o que estava ouvindo. Rosa nunca tinha visto um homem desmoronar daquela forma. Era como assistir alguém recebendo a notícia de uma tragédia. Patrícia, são 23 anos de casamento. Você vai me abandonar assim, sem nem tentar entender o que está acontecendo? O que está acontecendo é que meu nome está sendo arrastado pela lama junto com o seu. Meus amigos não conseguem mais olhar para mim sem fazer perguntas constrangedoras. Ontem encontrei a Fernanda no supermercado e ela atravessou o corredor para não ter que cumprimentar. Rosa viu Ricardo tentar se aproximar da esposa, mas Patrícia levantou a mão, criando uma barreira invisível entre eles. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Mais difícil para quem, Patrícia? Para você ou para mim? Para todos nós. Os meninos já estão sofrendo na universidade. Letícia me ligou chorando ontem porque alguns colegas estavam comentando sobre você nas redes sociais. O que Patrícia não contou foi que Rosa tinha visto ela sair de casa na sexta-feira à noite, voltando apenas no sábado de manhã. Não contou que Rosa tinha ouvido conversas telefônicas sussurradas nos últimos dias. Havia segredos que ela não estava dividindo, e Rosa sentia isso no fundo da alma. Onde você vai ficar? Ricardo perguntou, a voz saindo como um sussurro derrotado. Já aluguei um apartamento na Barra. Vou buscar minhas coisas esta tarde. Ricardo se sentou pesadamente na cadeira, como se as pernas não conseguissem mais sustentar o peso do corpo. Rosa serviu café para ele, mas ele nem tocou na xícara. Naquela tarde, Rosa assistiu Patrícia fazer as malas com uma frieza que não combinava com 23 anos de vida compartilhada. Ela jogava roupas, sapatos e objetos pessoais nas malas, como se estivesse arrumando para uma viagem de negócios, não para o fim de um casamento. Rosa, Patrícia disse quando estava saindo, seu salário vai ser mantido normalmente. Ricardo tem recursos suficientes para isso. Era estranho como ela falava sobre Ricardo como se ele fosse um estranho, não o homem com quem tinha construído uma família. A situação com os filhos piorou drasticamente na terça-feira. Marcos ligou para casa, mas não pediu para falar com o pai. Queria apenas avisar que ele e Letícia tinham decidido mudar de sobrenome temporariamente. É para nos proteger na universidade e no mercado de trabalho, ele explicou para Rosa, que atendeu o telefone. Vamos usar o sobrenome da vovó por enquanto. Rosa teve que ser a mensageira dessa notícia devastadora. Encontrou Ricardo no escritório, tentando organizar papéis da empresa. E quando contou sobre a ligação de Marcos, viu algo se quebrar definitivamente dentro dele. Eles estão mudando de sobrenome, ele repetiu, como se não conseguisse processar a informação. Meus próprios filhos estão com vergonha do meu nome. Rosa se sentou na cadeira em frente à mesa dele, um gesto que estava se tornando mais natural à medida que a formalidade entre patrão e empregada se dissolvia diante da tragédia humana que estava se desenrolando. Senhor Ricardo, eles são jovens, estão assustados. Quando tudo isso passar, eles vão entender que cometeram um erro. E se não passar, Rosa? E se eu realmente for condenado por algo que não fiz? A quinta-feira trouxe outra pancada. Carlos Mendoza, melhor amigo de Ricardo há mais de 15 anos, ligou para cancelar o almoço que tinham toda quinta-feira desde que se conheceram. Cara,
É meio complicado neste momento, Carlos disse. E Rosa podia ouvir a conversa porque Ricardo tinha colocado no viva voz, esperando algum apoio do amigo. Minha esposa acha melhor a gente se afastar um pouco até essa situação se resolver. Carlos, você conhece meu caráter. Sabe que eu jamais faria algo desonesto. Eu sei, Ricardo. Mas você entende, né? Tenho minha família para proteger, minha reputação profissional. Não posso me dar ao luxo de ser associado a escândalo financeiro. Depois que desligou, Ricardo ficou olhando para o telefone como se ele fosse um objeto alienígena. Rosa viu ele discar vários números, tentando falar com outros amigos, mas as conversas seguiam sempre o mesmo padrão. Desculpas educadas, promessas de conversar depois que tudo se resolver, pedidos para entender a situação delicada. Um por um, todos os amigos de décadas desapareceram da vida de Ricardo como se ele fosse contagioso. Rosa, ele disse no final da tarde de quinta, parece que descobri quem são meus verdadeiros amigos. A lista é bem mais curta do que eu imaginava. A sexta-feira foi o dia mais difícil até então. Dr. Ramalho, o terceiro advogado que Ricardo tinha procurado, ligou com a notícia que nenhum dos dois queria ouvir. Ricardo, preciso ser direto com você. Meu sócio acha que não devemos pegar seu caso. A publicidade negativa pode prejudicar nossos outros clientes. Dr. Ramalho, mas você mesmo disse que eu tenho chances de provar minha inocência. Tenho, mas isso não importa no momento. O que importa é que seu nome está queimado na mídia, e associar nosso escritório ao seu caso pode ser prejudicial para todos. E quando desligou o telefone, Ricardo se encostou na parede do escritório e deslizou até ficar sentado no chão. Rosa nunca tinha visto um homem tão poderoso parecer tão pequeno e perdido. Não tenho mais advogado, Rosa. O julgamento é na segunda-feira e não tenho ninguém para me defender. Naquele fim de semana, a casa que antes vivia cheia de movimento, conversas e risadas se transformou em um mausoléu silencioso. Ricardo mal saía do quarto, comia apenas quando Rosa insistia e passava horas olhando pela janela como se estivesse esperando que alguém chegasse para salvá-lo. Rosa continuou trabalhando normalmente, mesmo sabendo que provavelmente não receberia salário naquele mês. Não importava. Algo dentro dela não conseguia abandonar aquele homem no momento mais difícil da vida dele. No domingo à noite, ela encontrou Ricardo na biblioteca novamente, no mesmo lugar onde tinha visto ele chorar na semana anterior. Desta vez, ele não estava chorando. Estava apenas sentado no escuro, completamente imóvel, como se tivesse desistido de lutar. Senhor Ricardo? Ele nem respondeu. Rosa acendeu a luz e viu que ele estava segurando uma foto da família tirada no Natal do ano anterior. Todos sorrindo, abraçados, felizes. Era difícil acreditar que aquela família tinha se desintegrado em apenas 2 semanas. Eles sumiram da minha vida como se eu tivesse virado um estranho, ele murmurou. 23 anos de casamento, 2 filhos que criei desde bebês, amigos que considerei irmãos. Todos me abandonaram sem nem tentar entender minha versão dos fatos. Rosa se sentou ao lado dele pela primeira vez desde que trabalhava naquela casa. Senhor Ricardo, o senhor não está sozinho. Eu estou aqui. Por que, Rosa? Por que você não me abandonou como todos os outros? Ela pensou por um momento antes de responder. Porque eu conheço seu coração, senhor Ricardo. Trabalhei nesta casa há muitos anos. Vi como o senhor trata as pessoas, como cuida da família, como se preocupa até com os funcionários mais simples da empresa. Homens de caráter ruim não fazem essas coisas. Ricardo olhou para ela com olhos cheios de gratidão. Obrigado por ficar, Rosa. Não sei o que faria se você também tivesse ido embora. Não vou embora. E vamos encontrar uma forma de provar sua inocência. Pode ter certeza disso. Naquela noite, Rosa tomou uma decisão que mudaria tudo. Ia investigar por conta própria. Se a família, os amigos e os advogados tinham abandonado Ricardo, ela seria os olhos e ouvidos que ele precisava. Começaria na segunda-feira, bem cedo, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar a limpar o nome do único homem que sempre a tinha tratado com dignidade e respeito. Porque às vezes a lealdade vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Na segunda-feira de manhã, Rosa acordou antes do sol nascer, com uma sensação estranha no peito.
Tinha passado o domingo inteiro pensando em como poderia ajudar Ricardo. E uma ideia tinha surgido durante a madrugada. Se alguém estava tramando contra ele, talvez as pistas estivessem mais perto do que imaginavam. Ricardo ainda dormia quando ela começou a limpar a casa. Decidiu começar pelo escritório de Patrícia, um cômodo que sempre foi território dela, e onde Rosa raramente entrava para fazer limpeza profunda. Agora que Patrícia tinha se mudado, era a oportunidade perfeita para vasculhar cada canto. O escritório de Patrícia era elegante e organizado, com uma mesa de madeira clara, estantes cheias de livros de decoração e alguns quadros caros nas paredes. Rosa começou tirando o pó dos móveis, mas seus olhos estavam atentos a qualquer coisa que parecesse fora do lugar. Foi quando moveu a mesa para limpar atrás dela que Rosa fez a primeira descoberta. Havia uma gaveta secreta no fundo da mesa, quase imperceptível, que só aparecia quando se olhava de um ângulo específico. Patrícia sempre foi cuidadosa demais com seus pertences, mas talvez não imaginasse que alguém fosse procurar tão minuciosamente. Rosa hesitou por um momento. Abrir gavetas particulares não era algo que fazia normalmente. Mas pensou em Ricardo, sozinho, derrotado, prestes a enfrentar um julgamento sem defesa, e decidiu que circunstâncias extraordinárias exigiam medidas extraordinárias. A gaveta estava trancada, mas Rosa conhecia todos os cantos daquela casa. Sabia que Patrícia guardava chaves extras no porta-joias do quarto. Subiu silenciosamente as escadas, pegou o molho de chaves pequenas e voltou para o escritório. A terceira chave abriu a gaveta. O que Rosa encontrou lá dentro fez seu coração disparar. Havia documentos com o timbre da empresa de Ricardo, mas com anotações manuscritas de Patrícia nas margens. Anotações que diziam coisas como transferir na terça e usar senha do R para autorizar. Mais estranho ainda eram os papéis com ensaios de assinatura. Folhas e folhas onde alguém tinha praticado imitar a assinatura de Ricardo. O resultado final era impressionante, quase impossível de distinguir da assinatura verdadeira. Rosa fotografou tudo com o celular, as mãos tremendo de nervosismo. Cada documento que encontrava era mais comprometedor que o anterior. Havia prints de tela de conversas pelo WhatsApp entre Patrícia e alguém chamado AM, que falavam sobre finalizar o plano e garantir que tudo aponte para ele. Mas foi o que encontrou no fundo da gaveta que a deixou realmente chocada. Um pendrive pequeno, quase escondido atrás de outros papéis. Rosa olhou ao redor, conferindo se Ricardo ainda estava dormindo, e decidiu verificar o que havia naquele dispositivo. Ligou o computador de Patrícia. A senha era o aniversário de casamento dela, algo que Rosa sabia, porque tinha visto Patrícia digitar várias vezes. O pendrive continha arquivos de áudio que fizeram Rosa precisar se sentar para não desmaiar. Eram gravações de conversas telefônicas entre Patrícia e Antônio Mendes, o sócio minoritário da empresa de Ricardo. E o que Rosa ouviu nessas gravações mudou completamente sua percepção sobre tudo o que estava acontecendo. Antônio, você tem certeza de que os documentos vão resistir a uma investigação? A voz de Patrícia estava clara como cristal na gravação. Patrícia, relaxa. Eu criei um rastro perfeito. Todas as transferências parecem ter sido autorizadas pelo Ricardo. Todas as senhas batem. Todas as assinaturas são dele. Ninguém vai conseguir provar que foi falsificação. E os investigadores? Já está tudo encaminhado. Meu contato na Receita Federal garantiu que a investigação vai direto para o Ricardo. Ele não vai nem ver de onde veio o golpe. Rosa teve que pausar a gravação porque estava passando mal. 23 anos de casamento e Patrícia estava orquestrando a destruição do próprio marido. Mas por quê? A resposta veio na gravação seguinte, datada de 3 meses atrás. Antônio, não aguento mais fingir que sou feliz neste casamento. Quero me livrar do Ricardo, quero ficar com você, mas preciso garantir que vou sair dessa com uma boa quantia. E vai sair, amor. Quando o Ricardo for condenado, toda a empresa vai ficar com problemas jurídicos. Eu vou comprar a parte dele por uma fração do valor real, e você vai receber a metade de tudo na separação. Tem certeza de que ele não vai suspeitar de nada? Patrícia, ele confia em você cegamente, e confia em mim também. Somos as últimas pessoas que ele suspeitaria.
Rosa sentiu náusea ouvindo aquela conversa. A frieza na voz de Patrícia, a forma calculista como ela falava sobre destruir a vida do homem que tinha amado por mais de 2 décadas, era algo que parecia saído de um pesadelo. Mas havia mais. Rosa continuou ouvindo e descobriu detalhes ainda mais chocantes sobre o plano. Patrícia tinha acesso a todas as senhas de Ricardo porque cuidava das finanças da família. Antônio tinha acesso aos sistemas da empresa porque era sócio. Juntos, eles criaram uma operação quase perfeita para incriminar Ricardo. O melhor de tudo, Antônio dizia em uma das gravações, é que quando o Ricardo estiver na cadeia, eu vou poder consolar a viúva do meu ex-sócio. Eles riram. Riram da desgraça que estavam planejando para um homem inocente. Rosa precisou fazer uma pausa para processar tudo o que tinha descoberto. Olhou pela janela e viu Ricardo andando pelo jardim, com os ombros curvados, a postura de quem carregava o peso do mundo. Ele não fazia ideia de que as 2 pessoas em quem mais confiava no mundo tinham conspirado para destruí-lo. Voltou ao computador e encontrou ainda mais evidências. E-mails trocados entre Patrícia e Antônio ao longo dos últimos 2 anos, planejando cada detalhe da armação. Eles tinham estudado os hábitos de Ricardo, seus horários, suas senhas, suas rotinas. Sabiam exatamente como fazer tudo parecer convincente. Em um dos e-mails, datado de 6 meses atrás, Patrícia escrevia: Antônio, amor, estou ansiosa para começarmos nossa vida juntos. Mas preciso ter certeza de que o Ricardo vai sofrer as consequências do que vamos fazer. Ele merece pagar por todos esses anos em que me senti presa neste casamento. A resposta de Antônio era ainda mais cruel. Não se preocupe, querida. Quando terminarmos com ele, o Ricardo vai perder tudo. A empresa, a família, a reputação, a liberdade. Vai ser nossa vingança perfeita. Rosa imprimiu os e-mails mais comprometedores e fez backup de todos os arquivos de áudio. Guardou tudo em uma pasta separada e escondeu as evidências em seu próprio quarto. Precisava mostrar tudo isso para Ricardo, mas também precisava pensar na melhor forma de usar essas informações. Quando estava terminando de organizar as evidências, ouviu passos no andar de baixo. Ricardo tinha acordado e estava indo para a cozinha. Rosa rapidamente desligou o computador, guardou tudo na gaveta secreta e desceu para preparar o café da manhã. Bom dia, Sr. Ricardo, ela disse, tentando manter a voz normal apesar da descoberta devastadora que tinha feito. Bom dia, Rosa. Dormiu bem? Se ele soubesse o que ela tinha descoberto sobre a esposa dele, entenderia por que ela mal tinha pregado o olho na noite anterior. Senhor Ricardo, depois do café da manhã, podemos conversar? Tenho algo importante para mostrar ao senhor. Ricardo a olhou com curiosidade. Claro, Rosa. Encontrou alguma coisa? Encontrei mais do que imaginava. Muito mais. O que Rosa não sabia era que Antônio Mendes tinha programado uma visita à casa naquela manhã para consolar o amigo antes do julgamento. E quando ele chegasse, encontraria uma Rosa muito diferente da empregada silenciosa que conhecia. Encontraria alguém que sabia exatamente o tipo de homem que ele realmente era. A verdade estava prestes a vir à tona, e os culpados não estavam preparados para enfrentar as consequências dos seus atos. Rosa tinha em mãos o poder de salvar Ricardo e destruir os planos de quem pensava que conseguiria enganar a todos para sempre. Ricardo apareceu na cozinha naquela manhã como um fantasma de si mesmo. Rosa nunca tinha visto um homem tão derrotado em toda a sua vida. Ele se arrastou até a mesa do café da manhã, mas nem tocou na comida que ela tinha preparado. Apenas ficou mexendo o café com a colher, o olhar perdido, como se estivesse em outro mundo. Senhor Ricardo, o senhor precisa comer alguma coisa, Rosa disse, servindo pão francês ainda quente na mesa. Ele levantou os olhos para ela, e Rosa sentiu o coração apertar. Havia uma tristeza profunda ali, uma desesperança que parecia ter tomado conta de cada fibra do seu ser. Rosa, tomei uma decisão durante a madrugada. A forma como ele falou fez Rosa parar de arrumar a mesa. Havia algo definitivo naquele tom, algo que a deixou alarmada. Que decisão, senhor? Ricardo respirou fundo antes de responder. Vou me declarar culpado no julgamento de amanhã. Rosa quase derrubou a jarra de suco que estava segurando. Como assim, senhor Ricardo? Vou me declarar culpado e aceitar as consequências.
Não aguento mais essa agonia, Rosa. Não tenho advogado, não tenho família, não tenho amigos. Estou completamente sozinho contra um sistema que já me condenou antes mesmo do julgamento começar. Mas o Senhor é inocente. Isso não importa mais. Ninguém acredita em mim. Nem minha própria família. Se eu me declarar culpado, pelo menos acaba logo com essa tortura. Talvez assim os meninos possam seguir em frente sem carregar o peso do meu nome. Rosa se sentou na cadeira ao lado dele, algo que só tinha começado a fazer nos últimos dias, quando a hierarquia entre patrão e empregada tinha se dissolvido diante da tragédia humana. Senhor Ricardo, o senhor não pode desistir assim. Não pode deixar que destruam sua vida dessa forma. Rosa, olhe para mim. Veja o que sobrou do Ricardo Vasconcelos. Um homem de 50 anos, sem família, sem amigos, sem dinheiro para pagar um advogado decente. O que mais eles podem tirar de mim? Podem tirar sua liberdade. Podem tirar sua dignidade. Podem fazer o senhor passar os próximos anos na cadeia por algo que não fez. Ricardo riu, mas foi um riso amargo, sem alegria. Talvez eu mereça isso, Rosa. Talvez eu tenha sido um marido tão ruim que minha esposa preferiu me trair a me falar sobre seus sentimentos. Talvez eu tenha sido um pai tão distante que meus filhos preferiram mudar de sobrenome a lutar por mim. Senhor Ricardo, pare de falar assim. A veemência na voz de Rosa o surpreendeu. Em 15 anos, ela nunca tinha levantado a voz para ele. O senhor é um homem bom. Eu sei disso porque trabalhei nesta casa tempo suficiente para conhecer seu caráter. O senhor sempre tratou todo mundo com respeito, sempre pagou salários justos, sempre se preocupou com os funcionários. Homens ruins não fazem essas coisas. Então por que todo mundo me abandonou, Rosa? Porque às vezes as pessoas escolhem o caminho mais fácil em vez do caminho certo. Mas isso não significa que o senhor deva desistir de lutar pela verdade. Ricardo balançou a cabeça. Não tenho mais forças para lutar, Rosa. Estou cansado. Foi nesse momento que Rosa decidiu contar sobre sua descoberta. Senhor Ricardo, e se eu disser que encontrei evidências de que o senhor está sendo vítima de uma armação? Ele a olhou com ceticismo. Rosa, sei que está tentando me animar, mas não precisa inventar histórias. Não estou inventando nada. Rosa se levantou e foi até a sala, voltando com uma pasta que tinha organizado com todas as evidências. Encontrei isso no escritório de Dona Patrícia ontem de manhã. Ricardo franziu a testa quando viu Rosa colocar a pasta na mesa. Rosa, você vasculhou as coisas da Patrícia? Vasculhei porque tinha certeza de que alguém estava armando contra o senhor. E eu estava certa. Rosa abriu a pasta e mostrou as primeiras páginas, os ensaios de assinatura. Reconhece isso, senhor Ricardo? Ele pegou as folhas e seus olhos se arregalaram. Isso é minha assinatura. Mas eu não escrevi nenhuma dessas. Exato. Alguém estava praticando imitar sua assinatura. E esse alguém é Dona Patrícia. Ricardo riu novamente, mas desta vez foi um riso incrédulo. Rosa, isso é impossível. Patrícia jamais faria algo assim comigo. Senhor Ricardo, o senhor precisa ver o resto. Rosa pegou o telefone e reproduziu uma das gravações que tinha encontrado. A voz de Patrícia encheu a cozinha. Antônio, você tem certeza de que os documentos vão resistir a uma investigação? O rosto de Ricardo ficou branco como papel. Ele reconheceu a voz da esposa imediatamente, mas não conseguia processar o que estava ouvindo. Isso não pode ser real, Rosa. Patrícia não. Ela não seria capaz. Continue ouvindo, senhor. A gravação seguiu com Antônio respondendo sobre criar um rastro perfeito, sobre fazer tudo parecer que Ricardo era o culpado. À medida que ouvia, Ricardo foi se transformando. A expressão de descrença foi dando lugar ao choque, depois à dor. E finalmente a raiva. Antônio Mendes, ele sussurrou. Meu sócio há 10 anos, meu amigo. Senhor Ricardo tem mais, muito mais. E Rosa mostrou os e-mails que encontrou, leu trechos das conversas mais comprometedoras. Cada palavra era como uma facada no coração de Ricardo. 23 anos de casamento, 10 anos de sociedade, tudo tinha sido uma mentira. Eles planejaram isso por 2 anos inteiros. Rosa disse, vendo Ricardo assimilar a traição. Dona Patrícia tinha acesso a todas as suas senhas, e Sr. Antônio tinha acesso aos sistemas da empresa. Juntos, criaram a armação perfeita.
Ricardo ficou em silêncio por muito tempo, apenas olhando para as evidências espalhadas na mesa. Rosa respeitou o silêncio dele, entendendo que precisava de tempo para processar a magnitude da traição. Por que, Rosa? Ele finalmente perguntou. Por que Patrícia faria isso comigo? Pelas gravações que eu vi, ela queria sair do casamento, mas também queria ficar com dinheiro. E queria ficar com o Sr. Antônio. Antônio, eles estão tendo um caso? Há pelo menos 2 anos, senhor. Talvez mais. Ricardo colocou a cabeça entre as mãos. 23 anos, Rosa. 23 anos da minha vida ao lado de uma mulher que estava planejando minha destruição. Senhor Ricardo, eu sei que está doendo muito, mas agora temos como provar sua inocência. Ele levantou a cabeça e olhou para Rosa com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Como você conseguiu isso tudo, Rosa? Porque eu acredito no Senhor. E quando acreditamos em alguém, fazemos o impossível para proteger essa pessoa. Ricardo se levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Rosa podia ver que ele estava processando não apenas a traição, mas também as implicações do que tinham descoberto. Rosa, eles quase conseguiram. Se você não tivesse encontrado essas evidências, eu ia me declarar culpado amanhã. Mas encontrei. E agora vamos provar para todo mundo quem são os verdadeiros culpados. Como? Não tenho advogado, lembra? Rosa sorriu pela primeira vez em dias. Senhor Ricardo, o senhor tem algo melhor que um advogado. O senhor tem a verdade e tem evidências que nem os advogados mais caros do mundo conseguiriam contestar. Ricardo olhou para ela com admiração. Rosa, você salvou minha vida, literalmente. Ainda não salvei, senhor, mas vou salvar. Vamos levar tudo isso para o tribunal amanhã e vamos mostrar para o juiz quem realmente roubou esse dinheiro. E se eles negarem tudo? Como vão negar gravações da própria voz? Como vão negar e-mails que eles mesmos escreveram? Como vão negar documentos com as digitais deles? Ricardo se aproximou de Rosa e, pela primeira vez em tanto tempo, abraçou a mulher que tinha dedicado a vida a cuidar da sua família e que agora estava lutando para salvar o que restava dela. Obrigado, Rosa. Obrigado por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Senhor Ricardo, amanhã vamos ao tribunal e vamos mostrar para todo mundo que o senhor é inocente, que Dona Patrícia e Senhor Antônio são os verdadeiros bandidos desta história. E depois? Depois o senhor reconstrói sua vida, reconstrói sua empresa, reconquista o respeito dos seus filhos e aprende que às vezes as pessoas mais leais estão mais perto do que imaginamos. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Ricardo dormiu tranquilo, porque finalmente tinha esperança e tinha Rosa ao seu lado, pronta para lutar pela verdade. A manhã de terça-feira amanheceu cinzenta e fria, como se até o tempo estivesse refletindo o peso do que estava por vir. Ricardo acordou às 5 da manhã, não porque o despertador tocou, mas porque a ansiedade não o deixava dormir. Era o dia do julgamento, e mesmo com todas as evidências que Rosa tinha encontrado, ele ainda sentia borboletas no estômago. Rosa já estava acordada, preparando um café da manhã que sabia que ele não conseguiria comer. Quando desceu para a cozinha, ela o encontrou parado na janela, olhando para o jardim que Patrícia um dia tinha cuidado com tanto carinho. Senhor Ricardo, o senhor precisa comer alguma coisa. Vai ser um dia longo. Rosa, e se não der certo? E se o juiz não acreditar nas evidências? Rosa se aproximou dele com aquela determinação que tinha se tornado marca registrada nos últimos dias. Vai dar certo, senhor. A verdade sempre vence no final. Você tem certeza de que quer fazer isso? Testemunhar contra Dona Patrícia pode trazer consequências para você. Senhor Ricardo, trabalhei 15 anos nesta casa. Vi o senhor construir tudo do zero. Vi como trata as pessoas. Vi seu caráter. Se eu não lutar pelo senhor agora, quem vai lutar? Eles saíram de casa às 8 da manhã. Rosa ao volante porque Ricardo estava nervoso demais para dirigir. Durante o trajeto até o fórum, ela percebeu como ele olhava para a cidade como se fosse a última vez que a veria como homem livre. Rosa, se algo der errado hoje, quero que você saiba que estes últimos dias foram os únicos em que me senti verdadeiramente apoiado por alguém. Nada vai dar errado, senhor Ricardo. Confie em mim. O fórum estava lotado. Havia jornalistas na entrada, pessoas curiosas e até mesmo alguns funcionários da empresa de Ricardo
que tinham vindo para assistir ao julgamento do ex-patrão. Rosa viu como todos olhavam para Ricardo com uma mistura de curiosidade e julgamento. Quando entraram na sala de audiências, Rosa sentiu o coração acelerar. Do lado direito, sentados nas primeiras fileiras, estavam Patrícia, Marcos e Letícia. Os filhos de Ricardo nem olharam na direção dele quando passou. Patrícia estava elegante, vestida de preto, com uma expressão séria, mas controlada. Ricardo se sentou na mesa do réu, sozinho. Não tinha advogado, então teria que se defender por conta própria. Rosa se posicionou na plateia, algumas fileiras atrás dele, com a pasta de evidências no colo. Quando o juiz entrou, toda a sala se levantou. Dr. Fernando Carvalho era conhecido por ser rigoroso, mas justo. Tinha cabelos grisalhos e uma postura que impunha respeito. Rosa rezou silenciosamente para que ele fosse receptivo às evidências que tinham para apresentar. Estamos aqui para julgar o caso envolvendo o senhor Ricardo Vasconcelos, acusado de desvio de recursos da empresa Vasconcelos Construções, anunciou o juiz. A promotora, doutora Márcia Santos, se levantou para apresentar o caso contra Ricardo. Era uma mulher jovem, ambiciosa, que claramente via aquele caso como uma oportunidade de fazer carreira. Excelência, as evidências contra o réu são claras e incontestáveis. Temos documentos assinados por ele autorizando transferências irregulares, temos registros de acesso aos sistemas da empresa usando suas credenciais pessoais e temos o depoimento de funcionários que confirmam que apenas ele tinha autoridade para fazer essas operações. Rosa assistia à apresentação da acusação sentindo o estômago revirar. Cada palavra da promotora soava convincente. Cada evidência apresentada parecia irrefutável. Se ela não soubesse a verdade, também acreditaria que Ricardo era culpado. Chamamos como primeira testemunha o senhor Antônio Mendes, sócio da empresa. Rosa sentiu o sangue ferver quando viu Antônio se levantar e caminhar até o banco das testemunhas. Ele estava impecavelmente vestido, com um terno azul marinho e uma expressão de falsa tristeza no rosto. Senhor Antônio, há quanto tempo conhece o réu? Há 10 anos, excelência. Ricardo foi meu sócio, e eu pensava, meu amigo. A forma como ele enfatizou pensava fez Rosa cerrar os punhos. Que homem cínico. Pode nos contar sobre as irregularidades que descobriu na empresa? Foi devastador, excelência. Comecei a perceber discrepâncias nos relatórios financeiros há alguns meses. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos que milhões tinham sido desviados. Todas as transferências tinham a autorização do Ricardo. E o senhor tentou confrontá-lo sobre isso? Tentei, mas ele negou tudo. Disse que eu estava imaginando coisas. Foi quando decidi procurar as autoridades. Rosa olhou para Ricardo e viu que ele estava pálido, as mãos tremendo ligeiramente. Ouvir seu ex-sócio mentir daquela forma descarada estava sendo torturante. A segunda testemunha foi Marina, a contadora da empresa. O senhor Ricardo sempre foi muito controlador com as finanças. Só ele tinha acesso total aos sistemas. Quando esses problemas apareceram, não havia dúvida de quem poderia ter feito. Testemunha após testemunha, todas pintavam Ricardo como um homem ganancioso que tinha traído a confiança de todos. Rosa via como o juiz absorvia cada depoimento, como sua expressão ficava cada vez mais séria. A promotora fez sua argumentação final com convicção total. Excelência, este é um caso claro de abuso de confiança. O réu usou sua posição para se beneficiar às custas da empresa que construiu. As evidências são irrefutáveis. Quando chegou a vez de Ricardo se defender, Rosa viu que ele estava completamente derrotado. Levantou-se devagar, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Excelência, eu sei que todas as evidências apontam para mim. Sei que parece que não há defesa possível, mas eu juro pela memória dos meus pais que nunca roubei um centavo da minha própria empresa. Sua voz estava fraca, desesperada. Rosa percebeu que ele nem sabia como usar as evidências que tinham encontrado. Estava se defendendo apenas com a palavra, e isso não seria suficiente. Senhor Ricardo, o senhor tem alguma evidência para sustentar sua alegação de inocência? Perguntou o juiz. Ricardo hesitou, olhando para trás na direção de Rosa. Ela acenou discretamente, tentando encorajá-lo a mencionar as evidências, mas ele parecia paralisado. Eu não tenho advogado, excelência.
Não sei como apresentar adequadamente. Entendo. Bem, considerando as evidências apresentadas pela acusação e a ausência de defesa substancial, Rosa viu que o juiz estava prestes a proferir a sentença. Viu Ricardo baixar a cabeça, resignado com a derrota. Viu Patrícia esboçar um sorriso discreto de satisfação. Foi quando algo dentro de Rosa explodiu. 15 anos de lealdade, vendo Ricardo ser um homem íntegro, sabendo que ele jamais faria algo desonesto. Ela não podia ficar parada assistindo um homem inocente ser condenado. Excelência! Rosa se levantou da plateia, a voz ecoando pela sala silenciosa. Todo mundo se virou para olhar para ela. O juiz franziu a testa, claramente surpreso com a interrupção. Quem é a senhora? Meu nome é Rosa Silva, Excelência. Trabalho na casa do Sr. Ricardo há muito tempo. E tenho evidências importantes que podem mudar completamente este julgamento. O silêncio na sala era absoluto. Rosa viu Patrícia ficar pálida. Viu Antônio se remexer nervosamente na cadeira. Viu Ricardo olhar para ela com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Que tipo de evidências, senhora Rosa? Evidências que provam que Sr. Ricardo está sendo vítima de uma conspiração, Excelência. Evidências que mostram quem realmente roubou esse dinheiro. O juiz hesitou por um momento. Esta é uma situação irregular, mas considerando a gravidade das acusações, vou permitir que a senhora apresente o que tem. A Rosa começou a caminhar em direção à frente da sala, segurando a pasta com as evidências. Cada passo que dava ecoava no silêncio total do tribunal. Ela sabia que os próximos minutos mudariam a vida de todas as pessoas naquela sala. Excelência, o que vou mostrar vai chocar a todos nós, porque os verdadeiros culpados estão nesta sala, sentados do lado da vítima, fingindo ser pessoas que jamais foram. E Patrícia sussurrou algo para o advogado dela, claramente em pânico. Antônio estava suando visivelmente. E Rosa, a empregada doméstica que todos subestimaram, estava prestes a revelar a verdade que salvaria Ricardo e destruiria os planos de quem achou que podia enganar a justiça. Rosa abriu a pasta na mesa do tribunal com mãos firmes, mesmo com centenas de olhos cravados nela. 15 anos sendo invisível como empregada doméstica tinham terminado naquele momento. Agora ela era a voz da verdade, e nada no mundo a faria recuar. Excelência, primeira evidência. Ensaios de assinatura encontrados no escritório particular de Patrícia Vasconcelos. Rosa colocou as folhas na mesa do juiz. O silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir o barulho das páginas sendo manuseadas. Doutor. Fernando Carvalho examinou os documentos com atenção crescente, as sobrancelhas se franzindo a cada linha. São dezenas de folhas onde alguém praticou imitar a assinatura do Sr. Ricardo até conseguir um resultado perfeito. Rosa continuou, a voz ganhando força. Comparem com as assinaturas dos documentos que incriminam meu patrão. São idênticas porque foram feitas pela mesma pessoa que treinou para falsificar. Patrícia se levantou abruptamente da cadeira. Isso é absurdo! Essa mulher está inventando evidências para proteger o empregador dela. Senhora Patrícia, por favor, sente-se, ordenou o juiz. A senhora terá a oportunidade de se defender. Rosa viu o desespero nos olhos de Patrícia e soube que estava no caminho certo. Excelência, tenho muito mais para mostrar. Ai. Ela pegou o celular e se aproximou do sistema de som do tribunal. Com sua permissão, gostaria de reproduzir gravações que encontrei no computador pessoal de Patrícia Vasconcelos. O juiz acenou positivamente e Rosa conectou o aparelho. A primeira gravação começou a tocar e a voz de Patrícia encheu todo o tribunal. Antônio, você tem certeza de que os documentos vão resistir a uma investigação? Um murmúrio percorreu a plateia. Várias pessoas se viraram para olhar Patrícia, que estava branca como papel. Antônio Mendes, que minutos antes havia testemunhado contra Ricardo com tanta convicção, agora suava frio. A gravação continuou com a voz de Antônio. Patrícia, relaxa. Eu criei um rastro perfeito. Todas as transferências parecem ter sido autorizadas pelo Ricardo. Todas as senhas batem, todas as assinaturas são dele. Ninguém vai conseguir provar que foi falsificação. O impacto foi imediato. Jornalistas começaram a sussurrar freneticamente entre si. Várias pessoas na plateia ficaram de boca aberta. E a promotora, doutora?
Márcia Santos olhava alternadamente para Patrícia e Antônio com uma expressão de choque total. Isso é montagem! Antônio gritou se levantando. Essa gravação foi manipulada! Rosa o encarou diretamente. Senhor Antônio, o senhor quer que eu reproduza a gravação onde o senhor fala sobre consolar a viúva do ex-sócio quando o senhor Ricardo estivesse preso? Antônio emudeceu na hora. A frase tinha sido tão específica, tão cruel, que ele sabia que ninguém poderia ter inventado aquilo. Excelência, Rosa continuou, encontrei evidências de que Patrícia Vasconcelos e Antônio Mendes mantêm um relacionamento amoroso há mais de 2 anos e planejaram juntos incriminar Sr. Ricardo para ficarem com o controle da empresa e com o patrimônio do casal. Ou ela reproduziu outra gravação, ainda mais comprometedora. Antônio, amor, estou ansiosa para começarmos nossa vida juntos, mas preciso ter certeza de que o Ricardo vai sofrer as consequências do que vamos fazer. A resposta de Antônio ecoou pelo tribunal. Não se preocupe, querida. Quando terminarmos com ele, o Ricardo vai perder tudo. A empresa, a família, a reputação, a liberdade. O tribunal explodiu. Pessoas gritando, jornalistas tomando notas freneticamente, Marcos e Letícia olhando para a mãe com expressões de horror absoluto. Patrícia estava chorando, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero de quem foi descoberta. Silêncio! O juiz bateu o martelo várias vezes. Ordem na sala! Rosa aproveitou o momento para apresentar mais evidências. Excelência! Também encontrei e-mails trocados entre os dois planejando cada detalhe da armação. Ela leu alguns trechos dos e-mails mais comprometedores, cada palavra caindo como uma bomba sobre Patrícia e Antônio. A cada nova evidência, ficava mais claro que Ricardo era vítima de uma conspiração meticulosamente planejada. Senhor Ricardo, o juiz se dirigiu ao réu. O senhor tinha conhecimento do relacionamento entre sua esposa e seu sócio? Ricardo, que estava em choque total, balançou a cabeça. Não, excelência. Confiava em ambos completamente. Nunca imaginei que fossem capazes de algo assim. A promotora doutora Márcia Santos se levantou, visivelmente abalada. Excelência, à luz dessas novas evidências, o Ministério Público solicita a imediata suspensão do julgamento contra Ricardo Vasconcelos e abertura de investigação contra Patrícia Vasconcelos e Antônio Mendes. Deferido, respondeu o juiz prontamente. Rosa não tinha terminado. Excelência, há uma última evidência que considero fundamental. Ela reproduziu a gravação mais devastadora de todas, onde Patrícia e Antônio falavam friamente sobre arruinar a vida de Ricardo, rindo da desgraça que estavam causando a um homem inocente. Quando a gravação terminou, um silêncio sepulcral tomou conta do tribunal. Até os jornalistas tinham parado de escrever, absorvendo a crueldade do que acabaram de ouvir. Marcos se levantou e caminhou até onde Ricardo estava sentado. Pai, ele disse, a voz embargada, me perdoe. Perdoe a gente por não ter acreditado no Senhor. Letícia se juntou ao irmão, os dois abraçando o pai que quase tinham perdido para sempre. Ricardo chorava, mas agora eram lágrimas de alívio, de justiça sendo feita. Patrícia tentou uma última cartada. Tudo isso é armação. Essa empregada forjou essas evidências para proteger o patrão. Rosa a encarou com uma firmeza que impressionou a todos. Senhora Patrícia, a senhora quer explicar como eu poderia ter forjado sua própria voz e a voz do senhor Antônio? Como eu poderia ter criado e-mails que estão no seu computador pessoal? Como eu poderia ter falsificado documentos com suas digitais? Patrícia não tinha resposta. Antônio também estava mudo, claramente calculando se seria melhor tentar negar tudo ou confessar na esperança de uma pena menor. O juiz se dirigiu aos oficiais de justiça. Solicito que Patrícia Vasconcelos e Antônio Mendes sejam detidos imediatamente para investigação. Quando os oficiais se aproximaram de Patrícia, ela entrou em pânico total. Antônio, faça alguma coisa. Você disse que o plano era perfeito. Cala a boca, Patrícia. Antônio gritou, mas já era tarde demais. Tinha confessado indiretamente que realmente havia um plano. Rosa observou os dois sendo levados em custódia e sentiu uma satisfação profunda. Tantos anos cuidando daquela família, sendo leal a Ricardo, tinham culminado naquele momento de justiça pura. O juiz se dirigiu a Ricardo. Senhor Vasconcelos,
Em vista das evidências apresentadas, o senhor está completamente inocentado de todas as acusações. Peço desculpas em nome da justiça pelo constrangimento que sofreu. Ricardo se levantou, ainda em choque com a reviravolta completa da situação. Obrigado, Excelência, mas quem merece os agradecimentos é Rosa Silva. Ela salvou minha vida. Toda a sala se virou para aplaudir Rosa. Jornalistas se aproximaram querendo entrevistá-la. Advogados oferecendo cartões de visita, pessoas querendo cumprimentar a mulher corajosa que enfrentou 2 criminosos poderosos. Mas Rosa só tinha olhos para Ricardo. Viu lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto dele. Viu como abraçava os filhos que quase tinha perdido. Viu um homem voltando à vida depois de semanas de agonia. Senhor Ricardo, ela disse quando conseguiu se aproximar dele no meio da confusão. A verdade sempre vence no final. Rosa, como posso retribuir o que você fez por mim? Não precisa retribuir nada, senhor. Apenas seja feliz. Reconstrua sua família, reconstrua sua empresa. E lembre que nem todo mundo o abandonou quando precisou. Ricardo a abraçou, e pela primeira vez em 15 anos, não era o abraço de um patrão agradecendo uma empregada. Era o abraço de um amigo agradecendo quem salvou sua vida. A verdade tinha vencido, e Rosa Silva, a empregada que todos subestimaram, tinha provado que lealdade e coragem podem mover montanhas. 6 meses depois do julgamento, Rosa estava na varanda da mesma mansão onde tinha trabalhado por tanto tempo, mas agora tudo era diferente. Não estava mais vestindo o uniforme de empregada doméstica. Usava um terno elegante e segurava uma pasta com documentos importantes da Vasconcelos Construções, a empresa da qual agora era sócia oficial. Ricardo apareceu na varanda com 2 xícaras de café, algo que jamais tinha feito antes. Os papéis tinham se invertido completamente, mas de uma forma natural, respeitosa, baseada em amizade verdadeira, que tinha nascido nos momentos mais difíceis. Rosa. Os números do 3º trimestre chegaram. A empresa cresceu 40% desde que assumimos juntos. A Rosa sorriu, ainda se acostumando com sua nova realidade. Senhor Ricardo, já disse que pode me chamar só de Rosa. Somos sócios agora. Velhos hábitos. Ele riu. Mas você tem razão. Rosa, parceira de negócios e salvadora da minha vida. A investigação que se seguiu ao julgamento havia revelado a extensão completa da conspiração. Patrícia e Antônio não apenas tinham desviado os 15 milhões iniciais, mas estavam planejando uma segunda fase que envolveria a falência completa da empresa e a compra dos ativos por um preço irrisório através de empresas fantasmas. Você soube das últimas notícias sobre eles? Ricardo perguntou, se referindo aos ex-conspiradores. Li no jornal. Patrícia pegou 8 anos, Antônio pegou 10. Justiça feita. A condenação de ambos tinha sido rápida e definitiva. As evidências coletadas por Rosa eram tão comprometedoras que nem os melhores advogados conseguiram criar uma defesa plausível. Patrícia tentou alegar coação emocional. Antônio tentou jogar toda a culpa nela, mas as gravações deixavam claro que ambos eram igualmente culpados e calculistas. Marcos apareceu na varanda, vindo do trabalho. Aos 22 anos, ele tinha decidido largar a universidade temporariamente para aprender o negócio da família e ajudar o pai na reconstrução da empresa. A experiência quase perder o pai tinha amadurecido ele de uma forma que poucos jovens experimentam. Pai Rosa, a reunião com os investidores foi um sucesso. Eles querem ampliar a parceria no projeto da Zona Sul. Ótimas notícias. Rosa comemorou genuinamente. Seu pai estava certo sobre você ter talento para negócios. A relação entre Ricardo e os filhos tinha se fortalecido dramaticamente depois da revelação da verdade. Marcos e Letícia carregavam uma culpa enorme por terem duvidado do pai e estavam fazendo de tudo para compensar os meses de afastamento. Letícia, que estava terminando o curso de arquitetura, já trabalhava meio período na empresa, criando projetos que combinavam sustentabilidade com inovação. Rosa, Marcos disse, nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez pela nossa família. Marcos, você não precisa me agradecer. Precisa apenas ser feliz e aproveitar a segunda chance que todos nós ganhamos. E Ricardo olhou para Rosa com aquela expressão de gratidão que se tornou constante nos últimos meses. Rosa,
Tem uma coisa que quero discutir com você. O que foi? A proposta que fiz há 3 meses. Você ainda não me deu uma resposta definitiva. Rosa sabia exatamente sobre o que ele estava falando. Depois que a empresa foi completamente reestruturada e os verdadeiros culpados punidos, Ricardo tinha oferecido metade de todo o seu patrimônio pessoal para Rosa. Era sua forma de reconhecer que ela tinha literalmente salvado sua vida e sua honra. Senhor Ricardo, já respondi várias vezes. Não quero metade do seu patrimônio. Mas, Rosa, você merece muito mais do que isso. Você sacrificou tudo para me defender quando nem minha própria família acreditou em mim. E é exatamente por isso que não vou aceitar. Não fiz aquilo esperando recompensa financeira. Fiz porque era a coisa certa a fazer. Letícia chegou nesse momento voltando da universidade e ouviu o final da conversa. Rosa, você é impossível. Pai está tentando dar uma fortuna para você e você fica recusando. Letícia, sua Rosa é teimosa, Ricardo riu. Mas consegui convencê-la a aceitar pelo menos a sociedade na empresa e a casa nova. A casa nova era um presente que Rosa finalmente tinha aceitado depois de muito insistir. Uma casa bonita, espaçosa, no bairro que ela sempre quis morar. Não era luxuosa demais, mas era perfeita para uma mulher que tinha dedicado 1,5 décadas da vida cuidando da família de outros e agora finalmente podia cuidar de si mesma. A casa eu aceitei porque preciso de um lugar para morar, Rosa disse. A sociedade na empresa eu aceitei porque posso ajudar a fazer ela crescer ainda mais. Mas dinheiro além disso, não. Doutor. Fernando Carvalho, o juiz que presidiu o julgamento, tinha se tornado um amigo da família depois de todo o acontecido. Ele dizia que em 40 anos de carreira nunca tinha visto uma reviravolta tão dramática e uma demonstração tão clara de lealdade genuína. Você virou um exemplo nacional, Rosa, ele tinha dito na última visita. Recebo e-mails de pessoas do país inteiro dizendo que sua história as inspirou a lutar pela verdade em suas próprias vidas. E era verdade. A história de Rosa tinha se espalhado pelos jornais, redes sociais, programas de televisão. Ela tinha se tornado símbolo de que pessoas comuns podem fazer a diferença quando escolhem o lado certo da história. Várias empresas ofereceram propostas tentadoras para Rosa, consultorias de segurança corporativa, convites para palestras motivacionais, até mesmo propostas para escrever um livro sobre sua experiência. Ela recusou tudo, preferindo focar em ajudar Ricardo a reconstruir o que quase tinha sido destruído. Rosa, Ricardo disse naquela tarde, tem uma última coisa que quero te perguntar. Fale. Por que você nunca se casou? Tanto tempo trabalhando aqui, nunca vi você com ninguém especial. Rosa riu, uma pergunta que poucas pessoas tinham coragem de fazer. Senhor Ricardo, dediquei minha vida a cuidar de outras famílias. Quando sobrava tempo para pensar em mim mesma, já estava cansada demais para procurar romance. E agora? Você tem uma nova vida, uma nova realidade. Agora vou ver o que acontece. Talvez seja a hora de cuidar um pouco mais de mim. O telefone de Rosa tocou. Era Margaret Silva, a jornalista que tinha escrito a matéria principal sobre o caso. Rosa, tenho uma notícia incrível para você. Você foi escolhida como cidadã do ano pela Revista Nacional. Vai receber uma homenagem especial na cerimônia do mês que vem. Rosa ficou sem palavras. Margaret, isso é sério? Completamente sério. Você representa tudo o que há de melhor no caráter brasileiro. Lealdade, coragem, honestidade. O país inteiro quer homenagear você. Quando desligou o telefone, Rosa estava com lágrimas nos olhos. Ricardo, Marcos e Letícia a abraçaram simultaneamente, criando um momento de felicidade pura que contrastava drasticamente com a tristeza que tinha dominado aquela casa meses atrás. Rosa, Ricardo disse, emocionado. Quando eu estava no meu momento mais escuro, achei que tinha perdido tudo, mas descobri que tinha algo muito mais valioso do que imaginava, uma amiga verdadeira. Senhor, a família que temos não é sempre aquela em que nascemos. Às vezes é aquela que escolhemos construir com pessoas que merecem nossa lealdade. Naquele fim de tarde, sentados na varanda da mansão que agora abrigava uma família reconstruída e fortalecida pela adversidade, Rosa refletiu sobre a jornada extraordinária que tinha vivido. De empregada doméstica invisível a sócia de empresa respeitada,
De testemunha silenciosa à heroína nacional. Mas o que mais a deixava feliz não eram os reconhecimentos ou as mudanças materiais. Era ver Ricardo sorrindo novamente. Era ver Marcos e Letícia orgulhosos do pai. Era saber que a verdade tinha vencido quando tudo parecia perdido. Rosa, ele disse quando o sol estava se pondo. Obrigado por me ensinar que lealdade verdadeira vale mais que qualquer riqueza do mundo. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde demais para recomeçar e que às vezes nossas maiores vitórias vêm dos nossos piores momentos. A história de Rosa Silva se tornou lenda na cidade. Um lembrete poderoso de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando escolhem lutar pela verdade. E que às vezes, a lealdade de uma única pessoa pode mudar o destino de uma família inteira.